Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 91. O portal dimensional que liga o mundo Apocalipse ao mundo Black Bullet foi totalmente aberto. Em um instante, mais de 7.000 lolis demônios saíram do portão, espalhando-se rapidamente por Tóquio, seus olhos vermelhos examinando a cidade enquanto começavam a busca pelas crianças amaldiçoadas. Dentro do abrigo, Yotsuya Miko se aproximou de Arata, solicitando uma atualização sobre sua bênção. Ela queria contribuir para a missão, mas antes disso, ela percebeu que já era hora de subir de nível. Ultimamente, sempre que tinha tempo livre, ela ganhava experiência caçando espíritos malditos. E agora, ela podia sentir isso. Ela tinha praticamente atingido os limites do que um demônio de classe baixa poderia alcançar. Tirando a blusa, ela virou as costas para Arata. Yotsuya Miko. Classificação: demônio de classe baixa. Raça: demônio. Mestre: Arata. Estatísticas: força: S999. Agilidade: S999. Resistência: S999. Mágica: S999. Habilidades inatas: visão espiritual omitido, e espírito diabólico omitido. Ótimo! Você está pronta para subir de nível, comentou Arata enquanto lhe dava tapinhas nas costas, registrando seu status. Com todas as estatísticas no máximo em S999, a menos que ela tivesse algo como a habilidade sede de sangue de Saeko para ultrapassar o limite. Esse era seu limite. Continuar a lutar neste nível não faria mais diferença. Miko exalou aliviada. Honestamente, ela poderia ter subido de nível há um tempo, mas ela se conteve, querendo maximizar suas estatísticas primeiro. Mestre, por favor, me faça subir de nível. Arata não hesitou. Suba de nível. Um brilho envolveu as costas de Miko enquanto seu novo status tomava forma. Yotsuya Miko. Classificação: demônio de classe média. Raça: demônio. Mestre: Arata. Estatísticas: força I0. Agilidade I0. Resistência I0. Magia I0. Habilidades inatas: visão espiritual e espírito diabólico. Visão espiritual. Visão espiritual. Aumento da taxa de crescimento mágico. Espírito diabólico. Ataque especial contra entidades espirituais. Controle forçado sobre espíritos. Absorção espiritual. Transformação demoníaca, ligada à absorção de espíritos, liberando poder armazenado. Habilidade de desenvolvimento. Supressão de espírito e causa medo em entidades espirituais ao usar visão espiritual. Nada mal, Arata sentiu, imprimindo sua bênção atualizada e entregando-a. Miko se vestiu rapidamente e examinou seu novo status. Demônio de nível médio. Ela finalmente alcançou os outros. Cerrando o punho, ela pôde sentir a onda de uma nova força percorrendo seu corpo. Tornar-se uma demônio de classe média a tornou mais forte do que antes. Supressão de espíritos. Seus olhos âmbar brilharam levemente. Sim, minha visão espiritual parece diferente de alguma forma. Shina Mairu observou o avanço de Miko com uma expressão complicada. Ela ficou para trás novamente. Não havia o que fazer. Ela se juntou a Arata mais tarde que os outros. Suas estatísticas também estavam próximas do limite para subir de nível, mas ela ainda não havia atingido o limite. Ela precisava se esforçar um pouco mais. Kug, eu queria poder subir de nível logo também. Kano Yuko fez beicinho, flutuando por perto com a mão no queixo. Arata deu um sorriso irônico. Ele estava feliz com o aumento de nível de Miko e ainda mais porque o plano de Tóquio ainda estava em andamento. Quando o plano estivesse completo, toda a região de Tóquio estaria infestada de gastria. E sem dúvidas, haveria bastante gastria estágio 4 à espreita. Para Saeko e os outros, essa seria uma oportunidade perfeita para subir de nível. Saeko pode até se tornar um demônio de alta classe de uma só vez. Então, depois de atualizar suas bênçãos, Miko e os outros partem para Tóquio para recuperar as crianças amaldiçoadas restantes. Tóquio, em um shopping center. Uma loli cega de cabelos brancos com o rosto envolto em bandagens permanecia calma. Em volta do seu pescoço havia uma placa de madeira surrada, e a seus pés havia uma tigela de cerâmica rachada. Eu sou uma criança amaldiçoada da área exterior. As pessoas que passavam olhavam para a placa com olhares cheios de desgosto. Devido à forte vigilância na área, eles evitaram a violência física, preferindo lançar olhares furiosos e murmurar alguns insultos antes de irem embora. A garota de cabelos brancos, no entanto, permaneceu impassível. Como se alheia ao desgosto deles, começou a cantar. Uma melodia doce e suave ecoava pelo corredor. Jin. Um som nítido ecoou da tigela de cerâmica. Ah, obrigada. Seu rosto se iluminou com um sorriso, mas quando ela se agachou para pegar a moeda, percebeu que era apenas a aba de uma lata de refrigerante. A decepção brilhou em seu rosto. Haha, ela ainda está caindo nessa. Dois jovens se afastaram, rindo e com os braços em volta dos ombros um do outro. Ela nunca aprende, não é? É, mas não é isso que torna tudo divertido? Toda vez que viemos aqui, ela é uma fonte fácil de entretenimento. Haha, com certeza. Crianças amaldiçoadas deveriam morrer logo. Quem diabo se importaria com lixo como eles? Ficou claro que não era a primeira vez que faziam algo assim. A expressão da garota voltou a ficar inexpressiva. Ela continuou cantando, na esperança de que, talvez, sua voz despertasse um pouco de compaixão nos corações dos transeuntes. Mas a julgar pela tigela ainda vazia, essa esperança já havia sido destruída. Buzujima Saeko entrou em cena naquele momento, seu olhar penetrante percorrendo os dois homens rindo. Ela lambeu os lábios instintivamente. Seu mestre deixou a purificação da humanidade nas mãos do Seitenshi. No entanto, ele também lhes disse outra coisa. Por enquanto, eles estavam livres para fazer o que quisessem. E se isso significasse matar algumas pessoas ao longo do caminho? Bem, tudo bem. Afinal, diante de tanta imundície, era difícil resistir à ação. Um brilho intenso brilhou.
A lâmina de Saeko cortou o ar. Num instante, ambos os homens foram cortados ao meio. Sangue espirrou pelo corredor. Ah! Gritos irromperam enquanto o pânico se espalhava pelo shopping. A Loli de cabelos brancos, cega e incapaz de ver o que havia acontecido, ficou tensa. É uma gastria? Ela perguntou hesitante. Pá! Uma mão suave pousou em sua cabeça. A voz de Saeko era gentil. Pequena, você quer vir comigo? A garota estremeceu, sua expressão era incerta. É eu? Saeko pensou por um momento antes de reformular. Que tal se tornar meu iniciador? A menina engasgou, seu rosto cheio de descrença. É eu? Mesmo alguém como eu, está tudo bem? Ela não conseguia entender. Por que alguém a escolheria como iniciadora? Ela era cega. Ela não era útil de forma alguma. Eventos semelhantes ocorreram em Tóquio. A Lolis demônio se movia sem impedimentos. Se encontrassem humanos dos quais não gostassem, eles simplesmente os matavam. Sem hesitação. Sem remorso. As crianças amaldiçoadas são revoltantes. Eles estão atacando humanos. Eu sempre soube. Eles são monstros. Devíamos ter exterminado todos eles desde o começo. Fatiar. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, sua cabeça rolou dos ombros. Uma Loli demônio, com suas asas abertas, voou em direção a outro alvo. A voz daquele homem havia sujado seus ouvidos. Por trás de uma janela do chão ao teto, Seitenshi observava o caos tomar conta de Tóquio. Porém, ao contrário do que se esperava, não havia tristeza em sua expressão. Em vez de, ela sentiu alívio. O destino da humanidade não importa mais. Família Tendo. Desde que a notícia da revolta em Tóquio foi divulgada, as sobrancelhas de Tendo Kikunojo estavam profundamente franzidas, sem nunca relaxar. As crianças amaldiçoadas. Elas são loucas? Como eles poderiam se rebelar contra a humanidade? Eu sabia. Não se pode confiar nesses monstros. Clique, clique. De repente, o som de passos firmes ecoou pelos corredores. Os olhos de Tendo Kikunojo brilharam de surpresa. Um convidado inesperado passou pelos portões da família Tendo mais uma vez. Capítulo 92. Tóquio, residência Tendo. Dentro da recém-reconstruída propriedade Tendo Kikunojo estava sentado em silêncio, seu olhar penetrante fixo em Tendo Kizara. Depois de uma longa pausa, ele finalmente falou com uma voz profunda. Eu nunca esperei que você voltasse. Kizara sorriu, mas havia algo assustador em seus olhos. Seus dedos repousavam sobre o cabo de sua lâmina amaldiçoada. Seu velho desgraçado. Aposto que você nunca viu esse dia chegando, não é? Kikunojo permaneceu sentado, seu tom calmo e inabalável. Você se tornou mais ousado no tempo em que esteve longe da família Tendo. Na verdade, o retorno de Kizara o pegou desprevenido. Mas ela o preocupava? Nem um pouco. No final das contas, ela ainda era apenas uma garotinha tola. Vejo que ele continua tão arrogante como sempre. A lâmina amaldiçoada foi desembainhada. Um brilho arrepiante refletiu no aço polido, espelhando a expressão distorcida de Kizara. Morrer. As mãos envelhecidas de Kikunojo agarraram a katana à sua frente e por um breve momento, seus olhos turvos brilharam com clareza. Sua voz era afiada como uma lâmina. Kizara, você pode ter recebido a herança completa do estilo da espada Tendo. Mas, com um movimento rápido, Kikunojo levantou-se e desembainhou sua espada em um instante. Nunca se esqueça, as técnicas que você usa levam o nome Tendo. Kizara soltou uma risada fria. Então, chamas negras irromperam ao redor do seu corpo. Ela nem se deu ao trabalho de fazer uma declaração dramática de vingança. Ela não precisava. Estado Azura, ativado. Suas pupilas brilhavam de sede de sangue. Marca da vingança, inimigo mortal. Ativação de habilidade, Rainha da Vingança. Efeito especial, dano aumentado contra alvos odiados marcados. Estrondo. O próprio ar tremeu. Num piscar de olhos, Kizara desapareceu, movendo-se a uma velocidade sobre-humana. Quando as pupilas de Kikunojo dilataram em choque. Um único golpe. Sua espada quebrou. Uma linha fina, quase imperceptível, cortou o ar atrás dele. Kizara já havia reaparecido atrás dele, com os olhos brilhando enquanto admirava as gotas de sangue fresco em sua lâmina. Kikunojo ficou paralisado, com os olhos arregalados de incredulidade. Seus lábios tremiam. Como isso pode ser? Uma fonte de sangue jorrou de seu corpo, manchando as paredes. Seu rosto ficou congelado em choque enquanto seu corpo desabou. Mesmo na morte, seus olhos permaneceram abertos, incapaz de aceitar seu destino. Kizara deu um sorriso irônico. Pura, absoluta satisfação. Mas, não é o suficiente. Ainda não é o suficiente. Corte. Com sua lâmina ainda pingando sangue, Kizara avançou, indo em direção ao interior da propriedade Tendo. Quem quer que ela encontrasse, ela matava sem piedade. Gritos encheram os corredores. Kizara, sou eu, seu irmão. Eu estava errado. Eu sei que estava errado. Por favor, me poupe. Tenha misericórdia. Corte. Outra cabeça rolou. Outro cadáver caiu. Saindo da mansão encharcada de sangue, Kizara respirou fundo. O clã Tendo havia desaparecido. Bem, quase. Ainda restava uma pessoa. Ela mesma. O nome Tendo não tinha mais significado. Ela murmurou para si mesma. Eu me pergunto, qual é o sobrenome de Arata-sama? Talvez. Estava na hora de ela adotar um novo nome. Baki. De repente, um jovem vestido de preto entrou correndo em cena. Sua expressão era feroz, mas no momento em que ele pôs os olhos em Kizara, ele congelou. Kizara. Então, seu olhar caiu sobre a espada ensanguentada na mão dela. Seu rosto ficou pálido. Uma terrível percepção ocorreu a ele. Espere. Não me diga. Sem dizer mais nada, Satomi Rentaro passou correndo por ela e correu para a propriedade Tendo para ter certeza. Momentos depois, ele retornou.
Sua expressão era sombria, seus punhos estavam tão cerrados que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seus olhos injetados de sangue fixaram-se em Kisara, e então, ele rosnou com a voz tremendo de raiva. Tendo Kisara, ele cerrou os dentes e seus punhos tremiam. Por quê? Por que você fez isso? Tendo Kisara lançou-lhe um olhar frio e indiferente. A vingança não é normal? Satomi Rintaro soltou uma risada amarga, sua raiva fervendo. Isso não é justiça. Eu não vou permitir. Kisara zombou, olhando para ele como se ele fosse um completo idiota. Permitir? Quem diabos precisa da sua permissão? Com o rosto inexpressivo, ela suspirou claramente nada impressionada. Sabe, a coisa que eu mais odeio? Pessoas que não se calam sobre justiça isso, justiça aquilo. Estrondo. Seus longos cabelos negros esvoaçavam descontroladamente enquanto uma aura escura emanava de seu corpo. O branco dos seus olhos foi gradualmente engolido pela escuridão. Ela levantou a espada, apontando-a diretamente para Rintaro. Se você estiver do lado deles, então isso faz de você um inimigo também. Rintaro é marcado como alvo de vingança. Ativação de habilidade, Rainha da Vingança. Efeito especial, aumento de dano contra inimigos jurados. Debilização. Forma final, renascimento pecaminoso. Todos os atributos físicos aprimorados. Estado pecaminoso ativado. Quanto maior a malícia, mais rápido o dano. Um forte som de assobio cortou o ar. Kisara desapareceu diante dos olhos de Rintaro. Suas pupilas se contraíram. Seu olho artificial foi ativado com força total procurando por sua forma. Mas, nada. Simplesmente nada. Bang. Seus instintos entraram em ação e ele mal conseguiu levantar o braço. Clang. Um forte som metálico ecoou quando seu membro cibernético desviou o golpe. Sua manga foi cortada, revelando o brilho azulado de seu braço cibernético. Kisara arqueou uma sobrancelha, momentaneamente surpresa. Ela não esperava que ele tivesse um trunfo como esse. Ela também não esperava que seus aprimoramentos cibernéticos fossem tão bons. Mas ela não tinha intenção de enfrentá-lo diretamente. Sua forma se distorceu. Num piscar de olhos, ela desapareceu de sua vista, reaparecendo atrás dele. Rintaro engasgou, sangue escorrendo de seus lábios. Seus olhos brilharam de descrença. Uma lâmina atravessou seu peito. Como? Ele nunca imaginou que Kisara pudesse ser tão forte. Kisara sussurrou em seu ouvido, sua voz cheia de diversão fria. Satomi Rintaro. Pegue sua falsa retidão e vá se juntar àquele velho bastardo, tendo que Kunojo no inferno. Tenho certeza de que ele vai precisar de você lá embaixo. Tóquio. A cidade inteira estremeceu de medo. As pessoas se trancaram dentro de suas casas com as vozes tremendo de terror. Dias depois, o caos finalmente começou a se acalmar. Alguns dos sobreviventes mais corajosos se aventuraram para verificar o estado da cidade. As ruas estavam mais vazias do que antes, estranhamente silenciosas. Mas faltava alguma coisa. As crianças amaldiçoadas não foram encontradas em lugar nenhum. Os sobreviventes soltaram suspiros de alívio. Já vai tarde. Esses malditos monstros deveriam sumir para sempre. Droga, o que diabos o governo estava fazendo nos últimos dias? E a polícia? Onde diabos eles estavam? Enquanto eles continuavam com suas amargas queixas, Seitenshi estava diante do legado das 7 estrelas com um olhar firme. Então ela deu sua ordem final. Os Gastria estão prestes a invadir Tóquio. Todos os cidadãos devem se apresentar na linha de frente para a batalha. Quando o decreto se espalhou, os sobreviventes congelaram. O que? Nós? Na linha de frente? Você só pode estar brincando. Por que diabos somos nós que devemos lutar? Que diabos o governo está fazendo? Não é esse o trabalho deles? E as crianças amaldiçoadas? Mandem esses malucos para a luta. Só as crianças amaldiçoadas conseguem lidar com a Gastria. Enviem as crianças amaldiçoadas. Uma nova onda de protestos eclodiu. As pessoas foram às ruas, gritando e exigindo respostas. Mas logo eles perceberam algo assustador. Todas as crianças amaldiçoadas se foram. Exatamente como sempre desejaram. E agora? Capítulo 93. Naquele dia, a humanidade foi mais uma vez lembrada do terror dos Gastria. E desta vez sem a proteção das crianças amaldiçoadas. Não, eu não quero enfrentar a Gastria. O pânico se espalhou como fogo. Onde estão as crianças amaldiçoadas? Apresse-se e traga-as de volta para nos proteger. Por favor, estamos implorando. Assim como antes, proteja-nos novamente. Nós prometemos. Aceitaremos a nova lei Gastria. Garantiremos que os direitos das crianças amaldiçoadas sejam respeitados. O desespero fez com que de repente parecessem justos, até mesmo compassivos. Mas, era tudo mentira. Eles não estavam verdadeiramente arrependidos. Não buscavam redenção. Eles estavam apenas com medo. Eles imploraram, fizeram promessas, juraram mudar. No entanto, as crianças amaldiçoadas permaneceram em lugar nenhum. Um silêncio pesado pairava no ar. E então o lado feio da humanidade levantou a cabeça mais uma vez. Não, de jeito nenhum. Tenho que sair de Tóquio. Um grito desesperado se tornou a faísca. Aquele Gastria estágio 5. Foi um desastre imparável. Eles tiveram que escapar. Os cidadãos rapidamente saíram do transe, pegaram seus pertences, arrastaram suas famílias e correram em direção aos aeroportos, estações de trem, qualquer lugar. Menos Tóquio. Eles tinham que ir para Osaka. Ou Sendai. Em qualquer lugar, menos aqui. Tóquio estava um caos completo. E ainda assim, nenhuma autoridade se apresentou para detê-los, porque não havia mais nenhum funcionário. Seitenshi estava parada perto da janela, com um rosto indecifrável enquanto olhava para Tóquio agitada abaixo. A decepção se instalou profundamente em seu coração. Não vai funcionar. Sair de Tóquio não era uma opção. No aeroporto, um único golpe cortou o ar, manchando o chão com sangue. Tendo Kisara embainhou lentamente sua lâmina e ficou na frente ao lado de um exército de lolis demônio. Ninguém tem permissão para passar.
Sua voz gélida ecoou por todo o aeroporto, causando arrepios nos presentes. Principalmente quando perceberam, ela tinha acabado de matar alguém. Esses são filhos amaldiçoados com asas. O medo transparecia em suas vozes enquanto eles tremiam. Essas crianças amaldiçoadas aladas eram diferentes. Esses aqui realmente os matariam. Mas, atrás, havia uma horda interminável de Gastria. Entre monstros e demônios, eles tiveram que escolher. Dane-se, vou sair de Tóquio hoje. Um homem rugiu em desafio. Respingo. Sangue choveu no aeroporto. Tendo Kizara e a Lolis demônio não hesitaram. Os humanos tinham apenas duas escolhas. Morra agora. Ou ser infectado por Gastria e morrer depois. Tóquio era agora uma cidade selada. Ninguém sai. Sem exceções. Seus olhos se arregalaram em desespero. Atrás deles, Gastria. Antes deles, demônios. Eles não tinham para onde correr. Enquanto isso, Arata estava reencarnando mais de 200.000 crianças amaldiçoadas. Ele convocou centenas de milhares de peças malignas de uma só vez, manipulando-as com sua magia, pressionando-as contra os corpos das jovens diante dele. Então o poder aumentou. Uma onda infinita de força fluiu sobre eles. Uma onda de pura magia irrompeu de Arata, distorcendo o ar ao redor dele com sua força bruta. Ele cerrou os punhos, tomado pela euforia. Agora ele estava um passo mais perto de atingir o nível de um rei demônio. Alguns dias depois. Gastria estágio 5. O zodíaco Gastria, escorpião. Um monstro do tamanho de uma montanha, com todo o corpo coberto por uma armadura negra, desceu sobre Tóquio. Ele avançou lentamente em direção à cidade. As pessoas estremeceram de terror absoluto. Eles queriam correr, mas não conseguiram. E quanto a resistir? Só de olhar para a fera suas pernas ficaram fracas. Ódio. Não havia mais vontade de odiar. Onde estavam as crianças amaldiçoadas agora? Por que não as estavam protegendo? As crianças amaldiçoadas não deveriam expiar seus pecados defendendo a humanidade? Eles eram os amaldiçoados, os que deveriam sofrer. Por que eles estavam sendo punidos? Mesmo agora, à beira da extinção, os humanos não se arrependeram. Apenas medo. O Gastria escorpião se movia lentamente, mas sua mera presença já havia desencadeado uma onda de destruição. Estágio 1. Estágio 2. Estágio 3. Até mesmo estágio 4. Inúmeros Gastria invadiram Tóquio como uma maré incontrolável. Sem a proteção das crianças amaldiçoadas, as pessoas comuns eram completamente impotentes, incapazes até mesmo de resistir a uma Gastria de estágio 1. Tóquio estava se afogando em gritos de desespero. Seitenshi ficou em silêncio, observando o caos. Seus olhos azuis não demonstravam emoção. Sem tristeza. Sem raiva. Apenas uma compreensão fria e distante de que a humanidade não tinha mais salvação. Mesmo agora, em seus momentos finais, eles amaldiçoavam e culpavam os outros em vez de olhar para dentro. Essas pessoas, eles não valem a pena ser salvos. Sem hesitar, ela se virou e abaixou a cabeça levemente em direção ao homem sentado à mesa atrás dela. Peço desculpas, Lord Arata. Fui muito ingênuo. Arata sentou-se com as pernas cruzadas, girando casualmente uma caneta entre os dedos. Ele não respondeu. Se sua família não tivesse escassez de homens, reunir as crianças amaldiçoadas não teria demorado tanto. E ele teria exterminado todos os humanos muito antes. O pedido de ajuda de Seitenshi havia sido apenas um entretenimento passageiro. Afinal, a humanidade já estava condenada desde o momento em que ele apareceu neste mundo. E logo, em seu desespero, eles se tornariam nada mais do que uma fonte inesgotável de experiência para sua família. Seitenshi cerrou os punhos, esperando ansiosamente pela resposta dele. Então ela mordeu o lábio e seu rosto ficou vermelho. Com as mãos trêmulas, ela alcançou a bainha do vestido branco, deslizando lentamente pelos ombros, revelando seu corpo branco e impecável. Então ela se ajoelhou. Pressionou a testa no chão. Uma postura reverência perfeita e formal. Eu peço desculpas, Lord Arata. Sua voz vacilou, mas ela se forçou a continuar. Essa é a única maneira que conheço de expiar minha arrogância. Ela entendeu. Ela tinha exagerado. Ela pediu demais. Ela foi egoísta, então teve que se redimir. Mas ela não tinha mais nada a oferecer. Arata não tinha falta de nada. Nem riqueza, nem poder, nem influência. Até mesmo seu próprio corpo já pertencia a ele há muito tempo. Mas ainda assim, isso era tudo o que lhe restava para dar. Sua pele pálida queimava com um suave rubor enquanto ela sussurrava com a voz quase um suspiro. Se Senhor Arata, eu até tirei um tempo para estudar certas habilidades. Espero poder lhe agradar. Arata levantou uma sobrancelha, divertido. Seu olhar penetrante percorreu seu corpo trêmulo, e ela estremeceu sob seu escrutínio. Então, ele se levantou da cadeira, ficou de pé diante dela e olhou para baixo com um sorriso irônico. Bem então, vamos ver, se seus estudos valessem a pena. Se sim. Tóquio. A humanidade se afogou em desespero. Aqueles que não morreram transformaram-se em monstros. Distorcido pelo vírus Gastria. Consumido pela dor, pelo ódio, pelo medo. Naquele dia, Tóquio caiu. Capítulo 94. A área de Tóquio. Com um movimento rápido, Buzujima Saeko cortou um Gastria, e seu corpo caiu no chão em uma pilha de carne enegrecida. Ela olhou ao redor das ruas desertas, então pegou o telefone e enviou uma mensagem para o chat em grupo. Buzujima Saeko, distrito de Minato confirmado, nenhum sobrevivente humano. Um após o outro, relatos semelhantes inundaram o chat. Outro distrito, nenhum sobrevivente.
E assim, Tóquio se tornou oficialmente um deserto infestado de gastria. Sem a proteção das crianças amaldiçoadas, a cidade nem precisava da chegada do enorme escorpião gastria. Seus asseclas invocados já haviam destruído tudo. O Homem Sigma. Bem, nesse caso, vamos começar a acumular experiência. Homem Sigma, certifique-se de mudar para armas encantadas. Depois de emitir a nova missão da família no chat, Arata ficou no escritório de Seitenshi, ainda vestido com sua roupa de dormir. Ele olhou pela janela, observando a cidade em ruínas. Este lugar é uma mina de ouro de experiência, ele murmurou, observando Gastria rastejar ocasionalmente pelas ruas. E além disso, Arata olhou para a distância. O estágio 5 Gastria Escorpião estava lentamente avançando em direção a Tóquio. Se os cálculos estivessem corretos, levaria cerca de 4 dias para chegar à cidade. Chefe do ataque da masmorra de Tóquio. Foi assim que ele decidiu chamá-lo. Por enquanto, o objetivo da família era simples, ganhar experiência. E com um chefe tão grande não havia como desperdiçar isso. Sem mencionar que, Arata olhou para seu painel de status. Códice do fator Gastria estava brilhando fracamente por causa do zodíaco Gastria, o que significava que mais cedo ou mais tarde, Escorpião teria que morrer. E quanto às outras crianças amaldiçoadas no mundo Black Bullet, Arata já havia atribuído todas elas às suas 200.000 lolis demônio, e entre eles, havia alguns rostos familiares como Ai Harenju, mas nenhum demônio único e especial. Ele já esperava por isso. Não houve decepção. Resumindo, um exército de demônios de classe baixa com 200.000 homens com mais recrutas sendo constantemente reencarnados. Era mais do que suficiente para destruir este mundo. Arata só precisava esperar e coletar o crescimento de sua família até atingir o nível Rei Demônio. Osaka. Com a destruição de Tóquio, o resto do mundo mergulhou no caos. Pessoas de todo o Japão se reuniram para uma reunião em Osaka. Mas apenas o silêncio preencheu a sala de reuniões. Tóquio não enviou nenhum sinal de socorro? Os superiores olharam ao redor, estupefatos. Como num piscar de olhos, uma cidade humana inteira desapareceu. Nem um único aviso, nem uma única transmissão. E enquanto o mundo entrava em pânico com a queda de Tóquio, 200.000 lolis demônio começaram a ser mobilizadas pelo mundo todo. Academia Shushin, escritório da faculdade. Sentado em frente a Minamiya Natsuki, Arata foi recebido com um olhar nada impressionado. Você realmente se lembra de aparecer para a aula? Ela zombou. Arata abriu as mãos e deu de ombros impotente. Não consigo evitar. Tenho andado muito ocupado ultimamente. Natsuki bufou. Ocupada expandindo seu harém, você quer dizer? Só de pensar nas garotas do clube, sua pressão arterial subiu. Esse demônio lascivo estava corrompendo todo o ambiente da escola. Arata, imperturbável, deu de ombros novamente. Como você pode chamar isso de harém? Ele disse casualmente. É uma família. Faça certo. Família? Natsuki estava confusa. É o nome da minha nobreza. Natsuki lançou-lhe um olhar impassível. E isso é diferente por quê? Pelo menos sou a melhor. Natsuki ficou sem palavras. Arata sorriu ironicamente diante da mudez dela, e então acrescentou suavemente. E daí? Natsuki-chan, quer se juntar ao meu harém, em família? Seu rosto escureceu instantaneamente. Esse maldito demônio lascivo estava definitivamente prestes a dizer harém. Ele nem estava tentando esconder. Sem hesitar, Natsuki abriu seu leque dobrável e o jogou em direção à cabeça dele. Seu demônio desrespeitoso e sem vergonha. Bate. Um som nítido ecoou pelo escritório, mas o ventilador nunca atingiu seu alvo. Parou no ar, como se estivesse bloqueado por uma barreira invisível. Os olhos afiados de Natsuki piscaram. Esse demônio lascivo. Ele ficou mais forte novamente? Ele sempre foi capaz de liberar sua magia externamente, mas controlá-la com tanta precisão? Isso foi algo novo. Preciso perguntar, ela disse, abaixando um pouco o leque. Você tem subido de nível muito rápido ultimamente. Rápido demais. Arata sorriu. Curioso? Ele se inclinou para frente, com os olhos brilhando maliciosamente. Se você se juntar à minha família, eu te conto. Natsuki estreitou os olhos. Na verdade, não estou tão interessado. Tic. Ela bateu o leque na mesa, fazendo um som agudo de toque, toque, toque. Mas ela disse, como um demônio, você não deveria ao menos ter certeza de que a qualidade da sua família não é lixo desqualificado. A implicação era clara. Parem de recrutar estudantes aleatórias da Academia Shushin. Arata riu baixinho, coçando o queixo divertido. Então, você não confia na força da minha família, hein? Seus olhos de repente se iluminaram com uma ideia. O que você diz? Ele sugeriu de expandirmos nossa colaboração anterior, mas desta vez minha família se envolve. Claro, o Taha e os outros já tinham viajado para outro mundo, mas ainda não estavam totalmente familiarizados com o lado sobrenatural do mundo principal. Deixá-los trabalhar com Natsuki pode ser uma boa maneira de ganhar experiência. Além disso, ao coletar experiência, eles podem ganhar algumas recompensas extras. Afinal, apesar de sua autoridade em 2 mundos, eles ainda não possuíam artefatos sobrenaturais raros. Você está falando sério? Natsuki abriu o leque, escondendo parcialmente o rosto enquanto o estudava cuidadosamente. Ela tinha dúvidas. Aqueles estudantes da Academia Shushin? Mas, ela precisava de mais mão de obra. E lidar com o governo era um verdadeiro tormento. Arata, apesar de ser um demônio, era pelo menos alguém com quem ela trabalhava há muito tempo. Eles tinham um entendimento mútuo. Depois de pensar um pouco, ela sentiu levemente. Tudo bem, mas... O olhar dela se aguçou. É melhor não me atrasar. Arata deu um sorriso irônico, mas não disse nada. Ele tinha total confiança em Utaha e nos outros. Então vamos ao que interessa. Por que você me chamou aqui?
A aprovação para aquele artefato amaldiçoado de grau 1 finalmente foi aprovada. Deve chegar em breve. Arata levantou uma sobrancelha, levemente surpreso. Com tudo o que está acontecendo no mundo Black Bullet ultimamente, ele quase se esqueceu daquele pedido. Não demorou muito para que alguém batesse na porta do escritório. Entre. Com um suave rangido, a porta se abriu. Uma linda garota com longos cabelos negros entrou. Seus olhos penetrantes, cor de ametista, imediatamente chamaram a atenção. Esta é Isayama Yumi, do Departamento de Contramedidas Ambientais. Ela veio de Kyoto. Natsuki fez uma breve introdução. Arata olhou para ela e quase instantaneamente a peça maligna em seu painel de status acendeu. Outro possível membro da família. Mas a essa altura, ele já tinha mais do que o suficiente. E com o futuro exército de milhões de lolis demônio no mundo Black Bullet, ele não estava exatamente desesperado por mais membros. É claro que se surgisse uma oportunidade, ele também não a recusaria. Yumi não perdeu tempo com conversa fiada. Ela foi direta e eficiente. Ela retirou o artefato que havia trazido, um objeto amaldiçoado de grau 1, o espelho deformado. Ela colocou um espelho de bronze rachado sobre a mesa. Este espelho é a forma física do yokai da maldição de Kotodama. Foi selado pelo lendário Abino Senmei. Sua voz fria e sem emoção explicava suas origens. Arata ouviu atentamente, compreendendo rapidamente as habilidades do artefato. Poderia distorcer a realidade até certo ponto. Isso seria útil para Miko? Antes que ele pudesse pensar mais nisso, Yumi, tendo completado sua tarefa, virou-se para ir embora. Mas antes que ela pudesse fazer isso, Arata lhe entregou um folheto com um contrato com o demônio. Sua expressão mudou um pouco quando ela o reconheceu. Como alguém de uma agência governamental que lida com o sobrenatural, ela naturalmente tinha algum conhecimento sobre demônios, anjos e coisas do tipo. Yumi se virou para Natsuki, como se pedisse confirmação. Natsuki hesitou por um instante, lançou um olhar impassível a Arata e suspirou. Apenas pegue. Nunca se sabe quando pode ser útil. Nem ela tinha mais certeza do poder total de Arata. Ter um de seus contratos pode significar a diferença entre a vida e a morte. E naquele momento, ela imaginou que Yumi provavelmente acabaria se juntando à sua família de qualquer maneira. Após um momento de hesitação, Yumi guardou o panfleto no bolso. Assim que ela saiu, Natsuki lançou um olhar nada impressionado para Arata. Seu demônio lascivo, você está de olho em outra? Arata deu de ombros. Considere isso apenas mais uma jogada estratégica. Quem sabe se uma oportunidade surgirá. De volta ao mundo Black Bullet, Arata entregou o espelho deformado para Miko. Resultados distorcidos? Miko olhou para ele com confusão. Curiosa, ela se virou para um Gastria à distância e ativou o artefato. Normalmente o Gastria teria apenas passado pelo beco. Mas assim que Miko concentrou sua intenção, a criatura de repente bateu contra uma parede. Seus olhos se arregalaram em compreensão. Ah, então é assim que funciona. Perto dali, Kano e Yuko flutuava com um olhar invejoso. Quando eu vou conseguir uma arma dessas? Atualmente, todos eles estavam usando armas produzidas em massa, mas elas eram apenas temporárias. Arata bateu no queixo, pensativo. Ele realmente precisava começar a fornecer armas personalizadas melhores para sua família. No momento, além do novo artefato de Miko, até mesmo a katana de Saeko era apenas uma arma normal, apenas aprimorada para suprimir a regeneração de Gastria. Não tinha outras propriedades especiais. Isso o fez pensar nas engrenagens sagradas do mundo principal, embora essas descobertas tenham sido, em sua maioria, aleatórias e baseadas na sorte. O que ele realmente precisava era de um mundo especializado em armamento poderoso. Alguns dias depois, a família de Arata estava pronta para enfrentar o estágio 5 Gastria Escorpião. Antes da batalha, Arata atualizou as bênçãos de família de todos. Saeko, Utaha e Miko receberam melhorias significativas em suas estatísticas. A maioria dos outros membros, além de Yuko e os recém-chegados, avançaram para o nível de demônio de classe média. Notavelmente, a agilidade e a magia de Shina Mairu atingiram o máximo no rank S. Enquanto isso, a resistência de Marikawa Shizuka também atingiu o nível S. Finalmente sou um demônio de classe média. Shizuka, ainda nua, espreguiçou-se preguiçosamente enquanto segurava seu relatório de status. Ela então estalou o pescoço e suspirou. Isso foi exaustivo, ponto. Mairu, segurando sua própria folha de status, soltou um pequeno suspiro de alívio. Ela não era tão rápida quanto Saeko, mas pelo menos não estava muito atrás. Tudo bem, Arata bateu palmas. Vamos começar o chefe de raid da Dungeon de Tóquio. Capítulo 95. Periferia da área de Tóquio. Arata ficou em silêncio com sua família, de frente para a enorme figura de escorpião. Aquela coisa é enorme. Shizuka engasgou com os olhos arregalados de choque enquanto instintivamente dava um passo para trás de Saeko. Saeko sentiu que era tratada como um escudo, mas não disse nada. Afinal, Shizuka era uma demônio da cura. Contanto que ela se concentrasse em seu papel como curandeira da equipe, isso bastava. Voltando o olhar para a fera imponente, Saeko sentiu o sangue ferver. A vontade de matar estava ficando cada vez mais difícil de conter. Mas antes disso, eles precisavam se livrar dos pequenos. Seus olhos se voltaram para as hordas de Gastria que se aproximavam. Seu alvo principal, os estágio 4. Miko, por outro lado, parecia preocupada. Como uma demonia espiritual, suas habilidades eram excelentes contra entidades espirituais, mas quando se tratava de combate físico, ela estava definitivamente em desvantagem. Ela suspirou. De todos, ela provavelmente seria a que menos ganharia com aquela caçada aos monstros. Enquanto isso, Yuko flutuava animadamente com os olhos brilhando de expectativa. Para ela, aquilo era pura diversão, afinal, o Gastria nem conseguia vê-la. Arata, vendo que seu time estava ansioso para lutar, acenou com a mão para frente. Avancem. Ninguém ficará no nosso caminho.
Com esse comando, Saeko avançou como um cavalo de guerra solto, derrubando inúmeros Gastria de estágio 1, 2 e 3 enquanto seguia direto para um estágio 4, tendo que Zara estalou a língua, irritada, antes de atacar também sem querer ser ofuscada. Sua esgrima já era excepcional, mesmo antes de se tornar um demônio. Embora seu corpo antigo limitasse sua resistência, sua força explosiva lhe permitiu ferir gravemente até mesmo Gastria estágio 4. Mas agora, como um demônio, ela era ainda mais forte. Enquanto isso, Mairu e Utaha também foram atrás de seus próprios alvos do estágio 4. Como demônios de classe média, eles não podiam deixar Saeko e Kizara monopolizarem todos os holofotes. Os únicos que ficaram de pé sem jeito foram Miko e Ana. Miko hesitou por um momento, então se virou para Ana e declarou: Ana, eu vou te ajudar a subir de nível. Ana piscou confusa antes de sorrir. Sério? Finalmente podemos lutar lado a lado. Com as mãos na cintura, ela apontou para uma Gastria enorme. Miko, vamos acabar com essa aí juntas. Miko seguiu seu olhar e imediatamente sentiu sua pálpebra tremer. Esse era um estágio 4. Ela forçou um sorriso. Ana, essa já é um pouco demais para você. Vamos começar com essa. Ela apontou para uma Gastria estágio 2 que era extremamente menor. Ana fez beicinho. Mas parece minúsculo. Confie em mim, é bom o suficiente. Antes que Ana pudesse argumentar, Miko agarrou sua mão e a levou em direção ao inimigo menor. Do outro lado, Yuko flutuava preguiçosamente pelo ar, ocasionalmente lançando ataques furtivos para roubar um pouco de experiência, já que a Gastria não conseguia vê-la e não era como se ela pudesse enfrentar um estágio 3 de frente. Então, por que se preocupar? A experiência de sanguessuga ficou mais fácil. Todos os outros estavam trabalhando duro para ganhar experiência, exceto por uma pessoa. Shizuka ficou ao lado de Arata, agitando os punhos. Vocês conseguem, pessoal. Preparei muitas poções de cura para todos vocês. Os olhos de Arata tremeram antes que ele desse um tapa forte em suas nádegas roliças. Ai! Shizuka gritou. Vá ganhar experiência você mesmo, ordenou Arata. Shizuka choramingou, mas relutantemente saiu trotando para encontrar Gastria para lutar. O campo de batalha logo se tornou um coro caótico de gritos de guerra. Um raio cai. Venham até mim. Hehehe. Deixe-me matar mais. Você também é meu inimigo. Arata observou por um momento, certificando-se de que todos estavam seguros antes de voltar sua atenção para Escorpião. A cada passo que a enorme fera dava, o códex do fator Gastria no painel do sistema brilhava ainda mais. Arata ficou curioso. O que aconteceria com essa habilidade quando Escorpião fosse derrotado? Enquanto isso, no mundo principal, Kyoto. Depois de entregar o artefato amaldiçoado para Arata, Esayama Yumi não perdeu tempo e voltou. Tecnicamente, uma relíquia amaldiçoada de grau 1 exigia uma escolta de alto nível, mas isso por si só não era motivo suficiente para ela vir até Tóquio. Ela tinha outra missão. Naquele momento, ela estava sentada em um café tranquilo, em frente a uma jovem mulher pequena. A menina usava um chapéu branco sobre os cabelos curtos e loiro claros. Seus olhos roxo escuros brilhavam e transbordavam sabedoria. Tomando um gole de café, Yumi falou: Senhorita deusa da sabedoria, gostaria que você compartilhasse os detalhes relevantes deste incidente comigo. A jovem sorriu. Ivanaga Kotoko. Pode me chamar de Kotoko. Tudo bem, senhorita Kotoko, Yumi respondeu suavemente, olhando diretamente nos olhos da outra garota. Kotoko suspirou dramaticamente. Você vem até aqui, mal toma um gole de café e depois me encara como se eu fosse uma criminosa. Que grosseria! Desculpas, disse Yumi, embora seu rosto permanecesse inexpressivo, seu olhar ainda fixo em Kotoko. Tudo bem, tudo bem. Kotoko finalmente se rendeu, erguendo as mãos em sinal de derrota antes de se levantar. Em vez de me ouvir explicar, por que você não vê com os próprios olhos? Eles passaram por uma barreira escondida, revelando um santuário shintoísta aparentemente comum. Os olhos de Yumi se estreitaram levemente. Kotoko continuou. Quando descobri algo em comum, pedi aos meus contatos que me ajudassem a esconder este lugar. Olhando para o santuário, a expressão de Yumi ficou séria. Uma densa aura de yokai preencheu o ar. Não há dúvidas. Esta é a presença do Agoromo Jitsune. Seu coração apertou. Sem hesitar, ela sacou sua espada, preparando-se para investigar mais. Mas antes que ela pudesse se mover, Kotoko agarrou seu braço. Sua voz estava cheia de diversão e preocupação. Você vai entrar assim correndo? Yumi congelou por um momento, olhando para ela confuso. Kotoko torceu o canto da boca. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Você nem vai notificar sua organização? Ela estava tendo dúvidas. A única razão pela qual ela trouxe Yumi para cá foi porque ela fazia parte do departamento de contramedidas ambientais. Caso contrário, não teria como arrastá-la para algo tão perigoso. Se algo estivesse relacionado àquele yokai raposa demoníaca, Agoromo Jitsune, uma única adolescente conseguiria lidar com isso? Yumi hesitou, depois balançou a cabeça. Eu não sei. Mas se esperarmos mais, pode ser tarde demais. Sua expressão ficou séria, seus olhos se encheram de determinação. Ela era bastante confiante em suas habilidades, mas não era do tipo que se gabava de forma imprudente. Não foi a primeira vez que ela lidou com um incidente envolvendo a presença de um yokai tão lendário. Ela já havia resolvido 6 casos sozinha, sem problemas ainda. Mas ela também sabia que um erro poderia significar um desastre. Essa garota é tão teimosa. Kotoko suspirou, esfregando as têmporas. Se ela soubesse que isso aconteceria, ela não teria se envolvido em primeiro lugar. Ainda assim você pode relaxar. De repente Yumi se lembrou de algo e decidiu tranquilizar Kotoko. Ela sacou um panfleto preto de invocação que Arata lhe dera. Isso é. Kotoko olhou para ele confusa. Um contrato de invocação do demônio. Contanto que eu canalize minha energia para isso, um demônio aparecerá e me ajudará a superar a crise. Claro, há um preço a pagar depois. Kotoko apertou os olhos.
Um humano, um caçador de demônios, nada mais, nada menos. Confiando em um demônio? Ela não era especialista em demônios, mas ouviu muitos rumores sobre yokais. Um contrato de invocação de demônios era algo que ela nunca tinha visto pessoalmente antes. Usar o poder de um demônio era vergonhoso para um humano, mas ainda era uma solução possível. No mínimo, Kotoko se sentiu um pouco mais à vontade, contanto que o demônio invocado fosse forte o suficiente. Certo, então vamos fazer isso com foco total. Mundo Black Bullet. O céu escureceu. Saeko e Kizara estavam lutando ferozmente pelo que parecia uma eternidade. Em algum momento, os dois entraram em uma competição silenciosa, com seus ataques se tornando mais nítidos e agressivos. Enquanto isso, Utaha e Mairu lidaram com as ameaças restantes. Ao ver que todos estavam ofegantes de exaustão, Arata bateu palmas e os chamou de volta. Estava na hora. A seguir, Escorpião. Os Gastria restantes são seus para cuidar, Ana. Todos os Gastria de alto nível já haviam sido eliminados. Deixar os de nível mais baixo para Ana e os outros demônios de nível mais baixo foi perfeito para o crescimento deles. A batalha contra Escorpião, no entanto, foi uma história diferente. A verdadeira batalha seria liderada por ele, em parte para testar sua força atual, em parte por causa da habilidade do códice do fator Gastria que ele possuía. Antes da batalha, porém, havia um assunto importante. Reposição mágica. Ao ver os membros exaustos de sua família olhando para ele com expectativa, Arata sorriu e andou ao redor, recompensando cada um deles. De novo. Shizuka fez beicinho. Desde que todos perceberam que a habilidade de reposição mágica de Arata tinha o mesmo efeito que suas poções de recuperação, seus itens foram completamente abandonados. Mas eu trabalhei tanto neles. Ela resmungou baixinho, mas logo se juntou aos outros, com os olhos cheios de expectativa. Tanto faz, eu bebo mais tarde, quando estiver cansada. Utaha revirou os olhos e murmurou, você é tão ruim quanto o resto de nós. Até Shizuka preferia um método de Arata às suas próprias poções. Não muito tempo depois, o reabastecimento foi concluído. A família de Arata voltou sua atenção para Escorpião. A expressão de Saeko era sombria. A atitude tranquila de antes havia desaparecido completamente. Qualquer um sentiria alguma tensão ao encarar uma criatura monstruosa do tamanho de uma montanha. Uma fera desse tamanho poderia destruir uma área inteira apenas deslocando seu peso. Então, finalmente enfrentamos essa coisa. Utaha agarrou seu grimório demoníaco, imaginando se sua potência máxima de ataque relâmpago conseguiria arranhá-lo. Como se sentisse a atenção deles, Escorpião parou por um momento. Então, ele abriu suas enormes mandíbulas e soltou um grito estridente. A onda de choque enviou rajadas violentas de vento pelo campo de batalha, farfalhando suas roupas e sacudindo o próprio ar. Mas Arata franziu a testa. Esse som, quase parece choro. Estranho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Um raio caiu. Kazumigaoka Utaha abriu o grimório demoníaco, e um raio azul brilhante caiu do céu, atingindo o casco negro do escorpião com um estrondo ensurdecedor. Crepitar. Chiar. Sob o imenso calor, a casca preta instantaneamente ficou incandescente, e então foi perfurada. Uma onda de sangue roxo escuro jorrou, pintando o céu com sua cor. Mas num piscar de olhos, a carne exposta se regenerou numa velocidade alarmante, selando-se novamente com outra camada daquela armadura negra impenetrável. O rosto de Utaha endureceu. A frustração transpareceu em sua voz. Isso não fez absolutamente nada. Criaturas nesse nível, nem armas de varânio seriam suficientes para suprimir sua regeneração. Saeko puxou sua katana ensanguentada do casco do escorpião, mas em segundos, o ferimento que ela havia causado havia desaparecido, como se ela nunca o tivesse atingido. Diante de tal oponente, até mesmo alguém como Saeko teve que admitir, não havia muitas opções viáveis. Felizmente, eles não estavam aqui para derrubá-lo sozinhos. Arata foi a força principal nesta luta. Tendo avançado recentemente para o nível intermediário dos demônios, Saeko e os outros liberaram suas habilidades no escorpião em rápida sucessão, colocando tudo o que tinham na batalha. Finalmente, todos estavam exaustos. Buf, buf. Ofegantes, as meninas caíram nos braços de Kano e Yuko e das outras, que rapidamente as ajudaram a se recuperar. Utaha, ainda ofegante, forçou um sorriso. Com todo o esforço que fizemos contra aquela coisa grande, é melhor ganharmos uma boa dose de experiência, certo? Tendo Kizara de repente pensou em voz alta, e se nós realmente subirmos de nível para demônios de alto nível depois disso? Utaha lançou-lhe um olhar. Chegamos a um nível intermediário de demônios há alguns dias, e você já está mirando um nível alto? Saeko pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Não somos os principais atacantes nesta luta. Não vamos criar muitas expectativas. Dito isto, seus lábios se curvaram em um sorriso sutil ao se lembrar da emoção de massacrar inúmeros Gastria estágio 4. Quase instintivamente ela lambeu os lábios. Nós derrubamos alguns Gastria de alto nível. Devemos ver alguma melhora. Ao ouvir isso, Utaha suspirou. Saeko, se alguém vai subir de nível hoje, com certeza é você. Você já estava perto de avançar antes da luta. Não fazia muito tempo desde a última batalha, mas Saeko estava ficando cada vez mais forte a cada morte. Utaha mordeu o lábio com uma ponta de frustração nos olhos. Saeko apenas riu em resposta. Ela não tinha do que reclamar. Sua ambição era clara. Ela queria se tornar a lâmina mais afiada da família. Não havia espaço para hesitação. Não havia tempo para desacelerar. Sempre que tinha tempo livre, a menos que Arata tivesse outras ordens, ela estava sempre treinando, sempre lutando, sempre matando. Não era chato para ela. Pelo contrário, era uma espécie de alegria. Afinal, sede de sangue não era apenas o nome da sua habilidade. Era parte de quem ela era. Kizara cruzou os braços e declarou, eu serei a lâmina mais afiada. Saeko. Ela olhou para Kizara com uma expressão confusa. O que há com essa garota roubando minha fala?
Mesmo assim, ela apenas sorriu suavemente. Palavras eram apenas palavras. Saeko sabia que o verdadeiro teste viria quando eles se enfrentassem em batalha. Naquele momento, enquanto Arata estava sozinho diante do enorme escorpião, algo inesperado aconteceu. A criatura colossal parou de se mover de repente. Nossa, que legal! Murmurou Tarra completamente extasiada com a visão. Como esperado do Arata, havia algo em sua figura solitária diante de um monstro do tamanho de uma montanha que era simplesmente de tirar o fôlego. Um único homem contra um titã. Eles se encararam, travando uma silenciosa batalha de vontades. Espera! Ele simplesmente recuou. Os olhos de Uttara se arregalaram. Por quê? O escorpião os estava atacando ferozmente há poucos instantes. O que mudou? Arata também ficou confuso. Embora seu grito anterior tenha soado como de angústia, talvez até de inteligência, não havia espaço para misericórdia. Arata olhou para o gigante horrível e retorcido à sua frente e suspirou. Um alvo enorme e lento como esse não era nada mais do que um boneco de treinamento perfeito para ele. Mesmo contra Saeko e os outros, o escorpião teve dificuldade para acertar um único golpe devido à sua falta de mobilidade. Além de sua aterrorizante capacidade de regeneração e destruição, ele era completamente inútil. Não havia necessidade de prolongar a luta. Arata abriu bem os braços. Zumbido. Acima do escorpião, um enorme círculo de magia negra se materializou, estendendo-se pelo céu e envolvendo todo o monstro dentro de seu alcance. Eia! Sentindo uma ameaça iminente, o escorpião soltou um grito e liberou um raio concentrado de energia violeta de sua boca. Estrondo. Mas no momento em que o raio se aproximou de Arata, ele atingiu uma parede invisível, uma barreira mágica. Uma técnica defensiva simples, mas poderosa. Com sua força atual, a barreira de Arata não era algo que o escorpião conseguiria sequer arranhar. Estrondo. Acima, o círculo mágico crepitava com energia bruta, enviando tremores pelo céu. Então, uma onda de relâmpagos negros caiu. A força do ataque escureceu o céu, engolindo o campo de batalha em uma explosão feroz de energia. Foi poder suficiente para destruir toda Tóquio em um instante. A onda de choque resultante enviou rajadas violentas para fora, sacudindo a terra abaixo delas. O Tarra e os outros só conseguiam olhar com admiração boquiabertos, diante da magnitude da destruição diante deles. Foi a primeira vez que viram Arata desencadear um ataque de escala tão avassaladora. Saeko apertou ainda mais a espada. Arata-sama, é realmente poderoso. Os olhos de Shina Mairu estavam vazios, seu olhar fixo apenas na figura de Arata. Yuko agarrou-se firmemente ao ombro de Saeko, temendo que os ventos monstruosos a levassem para longe. Até os fantasmas tinham peso, mas isso não significava que eles não pudessem ser arrastados para esse caos. Muito legal. Os olhos de Ana brilharam como um par de lâmpadas brilhantes. Ela sacudiu vigorosamente os ombros de Miko, transbordando de entusiasmo. Miko, você acha que um dia seremos capazes de lutar como Arata-sama? Miko, ainda abalada pelo espetáculo, foi forçada a se recuperar do choque. Talvez? Afinal, eles tinham um sistema de bênçãos. Ai. Com a resposta que queria, Ana pulou de alegria. Ela queria ser tão legal quanto Arata-sama. Com suas palhaçadas quebrando a tensão, as meninas finalmente saíram do transe. Seus olhares se voltaram para as costas de Arata, cheios de admiração. Este era o mestre deles. Este era o Arata-sama deles. Aya. Depois de um tempo, o relâmpago negro finalmente diminuiu. Arata exalou levemente, aliviado. Lançar um feitiço de relâmpago em tão grande escala consumiu uma quantidade considerável de magia. Mas, o resultado foi mais que satisfatório. Arata examinou o espaço agora vazio à sua frente. Escorpião desapareceu. Completamente apagado. Parado no lugar, Arata abriu sua interface pessoal para verificar as mudanças no Códice do Genoma Gastria. Códice do Genoma Gastria, Genoma Fator. Status, em desenvolvimento 1.12. Arquivo de genes, registrado. Fator toupeira, fator ouriço. Fusão genética, fusão de fator duplo disponível. Assimilação de fatores, pode parasitar outros seres vivos e implantar uma semente de gastria, transformando-os em marionetes sob o controle do hospedeiro. 12 signos do zodíaco, Escorpião. Os olhos de Arata se estreitaram. 12 signos do zodíaco, Escorpião? Que diabos? Ele acabou de coletar uma gastria estágio 5 como fator genético? Curioso, Arata concentrou sua mente e entrou no espaço peça maligna. De repente, no momento em que ele chegou, um grito de surpresa ecoou pelo vazio. Mestre, isso dói. Arata? Ele piscou, confuso. E então, do céu estrelado, uma figura pequena e delicada emergiu. Conforme a imagem ficou mais clara, Arata finalmente viu seu rosto. Seus longos cabelos roxo escuros tinham mechas vermelho-vinho, penteados em cachos irregulares em espiral. Um acessório gótico para o cabelo estava pendurado de um lado, com as pontas parecendo pequenos espinhos. Seus olhos brilhavam como âmbar, e bem no fundo deles havia um tênue padrão em forma de cauda de escorpião. Arata piscou. Você é escorpião? Sim, mestre, ela disse docemente, olhando para ele com olhos brilhantes e inocentes. Arata? Seriamente? Ele era algum tipo de imã para Lolis agora? Por que todas as coisas estranhas acabavam virando Loli na presença dele? E você é? Stella O'Brien. Pode me chamar de Stella, mestre. Arata esfregou as têmporas. Então, o que exatamente está acontecendo aqui? Stella inclinou a cabeça de forma fofa, batendo o dedo nos lábios. Bem, mestre, você e eu já firmamos um contrato. Um contrato? Arata franziu a testa. Depois de ouvir sua explicação, ele suspirou e lançou-lhe um olhar exasperado. Basicamente, ela agora era algo parecido com um membro da família sob seu comando. Tudo bem, então o que você pode fazer? Stella pensou por um momento e então sorriu radiante. Agora mesmo posso invocar uma projeção fantasmagórica de escorpião. Arata, isso não parece muito útil. Stella fez beicinho.
Vai ser diferente quando todos os 12 zodíacos chegarem. Arata estreitou os olhos. Espera aí. Você está dizendo que quer que eu recolha o resto dos zodíacos? Stella piscou inocentemente. O mestre não quer? Arata hesitou. Droga. Ele meio que fez. Não foi culpa dele. A lista de itens no painel de habilidades dele estava praticamente provocando um grande título dos 12 zodíacos e apenas um adquirido? O desequilíbrio absoluto o fazia coçar. Era um pesadelo para suas tendências completistas. Como gamer, ele não suportava ver um painel inacabado. Tudo tinha que ser maximizado. Stella deu uma risadinha doce e acrescentou. Ah, e mestre, eu também tenho outra função. Quando Arata ergueu uma sobrancelha, Stella se transformou em uma luz radiante e flutuou alto no céu estrelado. Arata congelou. Então, esfregando o queixo, ele murmurou com uma expressão estranha. Então agora, este céu estrelado tem escorpião? Ele se virou para olhar o vasto espaço vazio ao redor. Os 12 signos do zodíaco. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então sim, realmente parecia um pouco vazio. Capítulo 97. Enquanto Stella pairava no céu estrelado, Arata ficou ali por um momento, observando em silêncio antes de sair do espaço Peça Maligna. Ele teve uma sensação estranha. Era como se esse espaço estivesse alimentando um universo inteiro. Balançando a cabeça, ele decidiu deixar esse pensamento de lado por enquanto. A conclusão do espaço estrelado dentro da Peça Maligna ainda estava a anos-luz de distância. Era um objetivo distante demais para se concentrar naquele momento. Um passo de cada vez. Fechando sua interface pessoal, Arata caminhou em direção ao Tarra e aos outros. Seu olhar, no entanto, desviou-se para um ponto distante. Eu vejo você. Ao longe, uma Loli loira escondida nas ruínas ficou rígida. Ah, fui descoberto. Sua voz era monótona, quase como uma recitação mecânica. Os outros seguiram o olhar de Arata em direção à origem do som. Um pequeno inseto entrou sorrateiramente? A voz de Saeko estava calma. Nenhum deles ficou particularmente surpreso com a situação. Era natural que alguém viesse investigar a queda repentina de Tóquio. Mas já que ela estava aqui, ir embora não era mais uma opção. O corpo de Tina Sprout enrijeceu. Ela saiu hesitante das ruínas, deixando claro que não tinha intenções hostis. Com base na análise de inteligência atual, Tina está completamente em desvantagem. Portanto, Tina levantou lentamente as duas mãos, assumindo a postura de uma prisioneira se rendendo. Tina quer ser capturada. Arata? Os lábios de Saeko se contraíram levemente, e ela pareceu momentaneamente sem palavras. Mas, bem, pelo menos ela sabia como se adaptar. Tina viu tudo de longe e a maneira como Gastria Estágio 5 foi destruído em um instante. Ela não teve escolha a não ser se render. E Arata, sem querer, adquiriu mais uma Loli. Ele suspirou, balançando a cabeça sutilmente antes de gesticular com a mão. Certo, vamos voltar. Hora de atualizar suas bênçãos. Buzujima Saeko? Classificação. Demônio de classe média. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força. SSS 1378. Agilidade. SS 1096. Resistência. SS 1035. Magia. SS 1028. Habilidades únicas. Sede de sangue, detalhes omitidos. E demônio da lâmina, detalhes omitidos. Habilidade de desenvolvimento. Mestre espadachim e... Arata deu uma olhada no status de Saeko e assentiu para si mesmo. Tudo bem, esse deve ser o limite. Ele não pôde deixar de se maravilhar com o quão rápido ela havia crescido. Saeko soltou um suspiro suave antes de sorrir levemente. Então deixo isso com você, mestre. Arata pressionou um dedo contra suas costas. Suba de nível. Kug. Um gemido reprimido escapou de seus lábios, fazendo Mairu e os outros corarem furiosamente. Saeko. Por que ela parecia tão sedutora? Ela tinha que estar fazendo isso de propósito. Momentos depois, sua bênção foi atualizada. Buzujima Saeko? Classificação. Demônio de alta classe. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas. Sede de sangue, detalhes omitidos. Demônio da lâmina, detalhes omitidos. E lâmina de erosão negra? Lâmina de erosão negra? Ressonância bacteriana. Absorve traços do vírus Gastria em ataques com armas, convertendo-os em recuperação de resistência. Despertar do massacre de sangue. Mortes consecutivas fazem com que a arma seja gradualmente coberta por padrões de erosão preta, aumentando o alcance do ataque em 200%. Arata levantou uma sobrancelha. Ao ver as habilidades relacionadas ao vírus Gastria aparecerem, ele entendeu imediatamente. Foi porque Saeko matou muitos Gastria. Arata registrou sua bênção atualizada. Os olhos de Saeko foram atraídos para uma linha no momento em que ela viu. Demônio de alta classe. Então seu olhar se voltou para baixo. Lâmina de erosão negra? Um sorriso se espalhou em seus lábios. Isso deve ser por causa das criaturas de Gastria. Arata explicou brevemente sua teoria. Mas honestamente qualquer um que tenha visto Gastria vírus, mencionado na descrição da habilidade conseguiu fazer a conexão. Depois de ouvir a explicação de Arata, Saeko assentiu em compreensão. No entanto, Arata coçou o queixo, pensativo. Essa habilidade é útil no mundo Black Bullet. Afinal, incluía um efeito de regeneração de resistência. Mas só foi eficaz contra a Gastria. Se Saeko deixasse este mundo, a habilidade se tornaria essencialmente inútil. Saeko apenas sorriu. Melhor que nada. Então ela acrescentou, com os olhos brilhando com uma luz sanguinária. Além disso, agora posso matar ainda melhor neste mundo, e acumular mais experiência. Ao ver Saeko despertar uma nova habilidade, Miko de repente teve uma ideia. Espere.
Isso não significa que todos nós temos o potencial de despertar novas habilidades? Uma onda de excitação borbulhou em seu peito. Sua habilidade demônio espiritual era praticamente inútil. Claro, fazia maravilhas contra seres espirituais, mas quando se tratava de lutar contra monstros normais, ela estava praticamente indefesa. Ela até pensou em estudar técnicas de magia para compensar, a menos que ela pudesse reunir poderosos espíritos amaldiçoados. Mas ela ainda não havia encontrado nada forte o suficiente. E mesmo que fizesse isso, ela provavelmente não conseguiria escravizá-lo. Que frustrante! Mas se ela pudesse despertar uma nova habilidade, talvez as coisas finalmente mudassem. O coração de Miko batia forte de expectativa. Uma nova habilidade? Ao ouvir a especulação de Miko, os outros também ficaram animados. Mas a excitação durou pouco depois que Arata atualizou sua bênção. Tic! Utarra estalou a língua, decepcionada. Então é só a Saeko, hein? O rosto de Miko caiu, suas esperanças completamente destruídas. Arata deu um tapinha nas costas dela, oferecendo-lhe uma alternativa. Se você não pode escravizar espíritos fortes, por que não fazer amizade com eles e formar contratos? Contratos? A expressão de Miko gradualmente se iluminou. Espera, espíritos amigos? Seu rosto endureceu instantaneamente novamente. Ela ainda não tinha esquecido as vezes em que os espíritos a assustaram tanto que ela quase se molhou. Espíritos, todos eles mereciam morrer. Relembrando suas humilhações passadas, Miko sentiu todo o seu corpo esquentar de frustração. Ela estava queimando. Enquanto isso, Arata continuou atualizando as bênçãos para os outros. Utarra e os outros, que já eram demônios de nível intermediário, tiveram aumentos significativos em suas estatísticas, mas ainda não atingiram o limite para subir de nível. No entanto, demônios de nível inferior, como Yuko e Ana, conseguiram subir de nível para demônios de nível médio. Além do aumento de classificação, não houve muitas outras mudanças. Possivelmente devido ao uso frequente dos punhos em combate, Ana desenvolveu a habilidade pugilista e, quanto a Yuko, ela ganhou resistência do submundo e concede imunidade a ataques mentais relacionados a espíritos. Aumenta todas as estatísticas em 20% em ambientes escuros ou áreas cheias de energia negativa. Essa é uma habilidade bem sólida, comentou Arata. Yuko sorriu e imediatamente se lançou sobre ele, esfregando seu peito macio contra sua cabeça. Mestre, quando você finalmente experimentará o gosto de um fantasma? Seus olhos maliciosos brilhavam maliciosamente enquanto ela sussurrava provocativamente. Arata estremeceu levemente com as palavras dela. Se ele ignorasse um convite como esse, ele realmente não seria digno de ser o protagonista. Ele deu um tapinha de leve nela. Venha ao meu quarto hoje à noite. Os olhos de Yuko brilharam instantaneamente. A virgem fantasma de 60 anos finalmente iria revelar sua preciosa primeira vez. Então é melhor não esquecer, mestre. Deixando para trás essas palavras, Yuko praticamente flutuou para longe de alegria. Bem, ela era um fantasma, afinal. Utarra, observando tudo isso acontecer, apenas sorriu sem dizer nada. Shina Mairu abriu a boca ligeiramente, depois apertou os lábios, sentindo-se um pouco triste. Ela já esperava por isso há muito tempo. Yuko foi muito atrevida com Arata, sempre provocando e flertando com ele em todas as oportunidades. Isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Ainda assim, ela o conheceu antes de Yuko. A mais frustrada, no entanto, foi Miko. Ei, Miko, você não foi a primeira a se tornar parte da família? Perguntou Ana, curiosa. Você já, sabe, subiu na cama dele? Subiu na cama dele? O rosto de Miko ficou vermelho enquanto ela olhava para Ana em choque. Isso foi muito duro. Ana, você é secretamente má por dentro? Ao ver a reação de Miko, Ana lançou-lhe um olhar do tipo, entendi. A expressão de Miko escureceu. Não ouse me entender desse jeito. Desculpa por não ter subido na cama dele ainda, ok? Enquanto ela fumegava internamente, Ana de repente falou com uma expressão séria. Não se preocupe, Miko. Eu vou te ajudar. Ok. Miko gaguejou, completamente pega de surpresa. A ajudá-la? Como exatamente? Miko se sentiu envergonhada e um pouco curiosa. Definitivamente não porque ela queria saber os detalhes. Ana, parecendo determinada, deu um tapinha no ombro de Miko como se fosse uma verdadeira irmã mais velha. Não se preocupe, Miko. Quando eu estiver na cama do presidente, eu te ajudo também. Os olhos de Miko se arregalaram em choque. Então era isso que você queria dizer? Não acredito em você, Ana. Você disse que ajudaria, mas está apenas tentando ser o primeiro. Essa amizade acabou. Miko olhou para Ana com um sentimento de traição no coração. Ana, sua traidora. Enquanto isso, finalmente chegou a vez de tendo Kizara receber sua atualização de bênção. Ela parecia um tanto expectante enquanto rapidamente tirava a blusa, expondo suas costas lisas em preparação para o toque de Arata. Um momento depois, Arata colocou a mão nas costas dela. As informações sobre sua bênção vieram à tona. Tendo Kizara? Classificação: demônio de classe média. Raça: demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força: C613. Agilidade: C687. Resistência: I437. Mágica: I497. Habilidades únicas: estilo da espada tendo estado Azura, o demônio vingativo, e lamento dos caídos. Arata examinou os detalhes. O nível dela não aumentou, mas suas estatísticas aumentaram significativamente. Devido ao estilo de espada tendo, a força e a agilidade de Kizara aumentaram rapidamente. Sem mencionar todas as batalhas que ela vinha travando ultimamente. E assim como Saeko, você também despertou uma nova habilidade. Capítulo 98. A lamento dos caídos. Marca do ódio, causa 50% a mais de dano à gastria. Declaração final. O próximo ataque certamente atingirá o ponto fraco do alvo. Outra nova habilidade relacionada à gastria. Declaração final, hein? Parece bem útil.
Arata copiou as informações atualizadas da bênção para Kisara. Ao ver suas habilidades recém-adquiridas, Kisara riu sozinha. Ela não era mais fraca que Saeko. Depois de terminar de atualizar Kisara, Arata voltou sua atenção para Tina. Tudo bem, agora é sua vez. Tina piscou surpresa e apontou para si mesma. Arata assentiu silenciosamente e então explicou a ela o que deveria fazer. Após uma breve pausa, Tina suspirou e começou a tirar a roupa. Maldito lolicon pervertido. Ela murmurou baixinho, mas obedientemente lhe deu as costas. Arata pressionou uma peça maligna em suas costas, e suas informações de bênção surgiram. A Tina Sprout, classificação, demônio de classe baixa. Raça, demônio. Mestre, Arata Valifer. Estatísticas, força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas. Fator gastria, coruja, todas as estatísticas aumentam durante o combate noturno. O topologia do campo de batalha gera automaticamente um mapa tático 3D analisando o terreno, o fluxo de ar e o som. Então ela não é um demônio especial. Mas ter duas habilidades foi muito bom. Topologia de campo de batalha em. Ele assentiu para si mesmo. Parece que ela tem potencial para ser uma grande comandante tático. Depois de copiar as informações sobre sua bênção, ele explicou brevemente sua situação atual. Tina levou um momento para processar tudo. Então seus olhos se arregalaram em compreensão. Ela examinou suas asas com curiosidade. Então, é por isso que as crianças amaldiçoadas estão desaparecendo? Ela então entendeu que as crianças amaldiçoadas não precisavam mais temer se transformar em gastria. Afinal, o vírus gastria havia desaparecido completamente de seus corpos. Tina ficou paralisada no lugar, sentindo como se tivesse sido abençoada pela deusa da fortuna. Não, mais precisamente, ela havia sido abençoada por seu novo mestre, Arata. Lentamente, ela levantou o olhar e memorizou o rosto dele. Ele era o salvador deles, aquele que resgatou as crianças amaldiçoadas. Respirando fundo, ela curvou a cabeça solenemente. Obrigada por me conceder uma nova vida. Pela primeira vez, ela sentiu um traço de gratidão pelos humanos que a enviaram nesta missão em Tóquio. Ela ergueu a cabeça com uma expressão cheia de determinação. Conheço Osaka e os Estados Unidos. Por favor, designem-me para essas regiões, darei suporte lá. Tina já tinha se decidido. Ela lideraria o caminho e traria todas as crianças amaldiçoadas de volta. Arata afagou sua cabeça, confiando-lhe a tarefa. Tudo bem, conto com você. Mesmo assim, ele tinha suas dúvidas. Se ele se lembrava corretamente, o fator coruja de Tina fazia com que ela fosse praticamente inútil durante o dia devido à sonolência extrema. Essa fraqueza desapareceria agora que ela reencarnou como um demônio? Balançando a cabeça, ele passou para a próxima tarefa. Mais e mais crianças amaldiçoadas estavam chegando de diferentes partes do mundo. Ele precisava reencarná-los como demônios o mais rápido possível. Madrugada, quarto de Arata. Mestre, estou aqui. Yuko atravessou a parede. Arata levantou uma sobrancelha enquanto olhava para ela. Ela inclinou a cabeça para se inspecionar. Mestre, o senhor não gosta? Ela usava um manto branco, solto e puro. Não, eu gosto. Arata sorriu e puxou o ar para baixo do ar. Tá. Na manhã seguinte, Yuko lambeu a pele de Arata com sua língua macia e rosa. Mestre, qual é o gosto de um fantasma? Seus olhos longos e estreitos brilhavam de malícia enquanto ela traçava círculos no peito dele com os dedos. Comparado com o Tarra e os outros, aposto que é uma experiência totalmente nova? Arata coçou o queixo e respondeu com retidão. Acredito que tais questões exigem testes extensivos e experimentações repetidas antes que qualquer conclusão possa ser tirada. Yuko fez uma pausa e então revirou os olhos para ele. Um brilho malicioso apareceu em seu olhar enquanto ela flutuava, ainda com a pele nua. Existem muitas vantagens em ser um fantasma, sabia? Como desbloquear mais posições criativas. Os olhos de Arata se estreitaram enquanto ele soltava um suspiro satisfeito. Mundo principal. Tarde. Sala de estar do apartamento de Arata. Depois de deixar sua família encarregada de cuidar dos assuntos do mundo Black Bullet, Arata se viu sem nada para fazer. Ele sentou na sala de estar, lutando com Koneko mais uma vez. Perto dali sua gatinha Fuzimidori fazia beicinho enquanto olhava para Koneko, que estava sentada em seu colo. Ela sentiu que seu território estava sendo invadido. Enquanto isso, Koneko estava distraidamente jogando um videogame portátil, olhando ocasionalmente para Midori. Então, como num impulso, ela desativou a magia que escondia suas orelhas de gato. Arata olhou para baixo e ergueu uma sobrancelha. Koneko, por que suas orelhas estão aparecendo? Koneko franziu os lábios. Minha magia está um pouco instável. Instabilidade mágica? A expressão de Arata ficou um pouco estranha, mas ele não disse nada. Midori, no entanto, continuou olhando fixamente e balançando o rabo agressivamente. Esse gato sem vergonha. Ela definitivamente está fazendo isso de propósito. Koneko hesitou por um momento e então falou suavemente. Senpai, minhas orelhas estão coçando muito. Ela estava claramente pedindo tapinhas na cabeça. Arata ficou brevemente atordoado. Então um sorriso irônico apareceu em seu rosto enquanto ele estendia a mão e a colocava na cabeça de Koneko. Sua mão grande esfregou delicadamente suas orelhas de gato macias. Koneko tremeu levemente e então sua respiração ficou mais pesada. Arata congelou no meio do movimento. Ela está prestes a entrar no cio? Sua expressão ficou estranha. Se ele se lembrava corretamente, os jovens necomatas não corriam risco de sérios problemas de saúde se entrassem no cio antes de amadurecer completamente? Com esse pensamento, ele parou imediatamente. Koneko olhou para ele, seus olhos dourados estavam marejados, olhando fixamente para o vazio como se estivesse se perguntando por que ele tinha parado. No momento em que Arata tentava pensar em uma desculpa, Midori de repente apareceu entre eles. Mestre, ela se aninhou no peito de Arata, com os olhos cheios de lágrimas não derramadas.
Ela se sentiu abandonada. Não havia tempo para vergonha. Seu mestre estava prestes a ser roubado. Arata suspirou e colocou a mão na cabeça de Midori, acariciando-a gentilmente também. No momento em que sentiu o toque dele, Midori instantaneamente se animou, um sorriso bobo se espalhando pelo seu rosto. Koneko congelou sua expressão ficando inexpressiva enquanto observava Midori em silêncio. A sensação estranha de antes desapareceu completamente. Arata soltou um pequeno suspiro de alívio. Parece que ela não vai entrar no cio, afinal. Ele honestamente não esperava que apenas esfregar as orelhas de Koneko causasse tal reação. Parece que ele terá que ser mais cuidadoso no futuro. Enquanto observava Koneko e Midori competindo silenciosamente por sua afeição, um pensamento cruzou sua mente. Afinal, ter 2 gatos não era tão ruim. Será que Rias estaria disposta a transferi-la? Enquanto Koneko e Midori continuavam sua batalha silenciosa por tapinhas na cabeça, a campainha do apartamento tocou de repente. Arata levantou uma sobrancelha. Neste momento, os membros de sua família estavam todos ocupados acumulando experiência no mundo do Black Bullet. Pode ser Natsuki-chan? Mestre, eu pego. Ao ouvir a campainha, Midori esqueceu por um instante a ideia de competir com a Koneko. Ela queria ser uma gatinha boazinha e responsável. Ela abriu a porta, apenas para ver uma beleza refinada usando óculos de armação fina, exalando um ar de inteligência. Midori piscou confusa. Você é? Ela nunca tinha visto essa garota antes. Sona também ficou um pouco surpresa quando viu Midori. Sona Citri, ela se apresentou antes de perguntar, Arata está em casa? Mestre? Midori hesitou por um momento antes de se afastar. Por favor, entre. Mestre, ela é uma das membros da nobreza dele? Quando Sona entrou na sala de estar, ela estava um pouco nervosa, suas coxas inconscientemente pressionadas uma contra a outra. Mas, seus passos pararam abruptamente quando ela viu Koneko sentada confortavelmente no colo de Arata. Um lampejo de choque passou pelos olhos dela. Por que o membro da nobreza de Rias está aqui? E por que eles estão tão perto? Seus punhos se cerraram levemente. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Um brilho frio brilhou em seus olhos antes de desaparecer rapidamente. Rias, você disse que não iria seduzir meu noivo? Então que diabos é isso? Você está até usando táticas de garota-gato com ele. Calma, Sona. Fique calma. Naquele momento, Arata finalmente notou a presença de Sona. Ah? Que visitante raro. Arata não tinha nenhum ressentimento em relação a Sona. Afinal, ela lhe deu uma casa e alguns feitiços mágicos. Claro, esses presentes foram tecnicamente entregues por Rias. Desde o término do noivado, esta foi apenas a segunda vez que ele viu Sona. Ele presumiu que ela o evitaria até que o noivado fosse oficialmente dissolvido. E ainda assim, aqui estava ela. Arata não tinha ideia do que estava pensando. Mas se ela veio procurá-lo, só poderia haver um motivo. Então, o noivado foi finalmente dissolvido? Sona ficou visivelmente tensa. É engajamento? De repente, ela se lembrou de que isso ainda era uma coisa. Não é isso. Ela parecia um pouco estranha. Arata ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. Então por que você está aqui? Sem dizer uma palavra, Sona pegou uma pilha de pergaminhos, formações de feitiços e armas antes de jogá-los no chão. O olho de Arata tremeu. Sona respirou fundo antes de explicar. Estes são: feitiço de atributo sagrado, corrente de penitência, feitiço de atributo de luz, gravação radiante, a arma sagrada, prego do penitente, e uma arma de atributo leve, canhão de mão de colapso de fótons. Arata ficou sem palavras. Que diabos está acontecendo? Capítulo 99. Um silêncio constrangedor encheu o ar. Arata olhou fixamente para a pilha de scripts mágicos, armas e vários itens espalhados pelo chão, sem palavras. Finalmente, depois que Sona terminou de tirar tudo, ela falou. Essa é a sua compensação? Sona hesitou por um momento antes de explicar. Ouvi de Rias que você tem procurado artefatos sagrados e de atributos de luz recentemente. Compensação? Arata levantou uma sobrancelha, lembrando-se da conversa anterior. Se o noivado fosse anulado, ela lhe prometeu uma compensação. Mas ainda não rompemos o noivado, não é? Perguntou Arata intrigado. Sona enrijeceu-se um pouco, tropeçando nas palavras. Bem, é só uma questão de tempo. Tudo bem, tanto faz. Arata aceitou relutantemente o raciocínio dela. Não era como se ele pudesse recusar se ela estivesse decidida a lhe dar coisas. Por falar nisso, Arata estreitou os olhos levemente. Você roubou a igreja, ou algo assim? Ao ouvir isso, Sona recuperou a compostura, ajeitou os óculos e respondeu calmamente. Apenas algumas pragas insignificantes. Pragas? A pálpebra de Arata tremeu, mas no final, ele decidiu deixar para lá. Não fazia sentido expô-la quando ele era o único se beneficiando disso. Esses artefatos sagrados e com atributos de luz seriam perfeitos para Mairu. Espere, seria ruim dar a Mairu algo que Sona lhe deu de presente? Por outro lado, Mairu já era dele, então tecnicamente entregá-lo à sua nobreza não era o mesmo que entregá-lo a alguém. Midori, faça uma xícara de chá para a senhorita Sona. Por trazer tudo isso, ela pelo menos merecia isso. Sona franziu os lábios levemente. Senhorita Sona. Ele chama Rias pelo nome, no entanto. Por algum motivo, esse pensamento fez seu peito ficar um pouco apertado. Ela silenciosamente voltou seu olhar para Koneko, que ainda estava confortavelmente aninhada no colo de Arata. Sentindo o olhar frio, Koneko enrijeceu-se um pouco antes de encarar Sona. Koneko. Ela lembrou que Sona tinha um compromisso com Senpai, certo? Era realmente aceitável que ela estivesse sentada no colo dele daquele jeito. Isso não seria inapropriado? Mas, ela era apenas uma gata, não era? Incapaz de suportar o olhar intenso de Sona por mais tempo, Koneko se levantou silenciosamente. Senpai, vou voltar agora.
Sem esperar que ninguém a impedisse, ela ativou sua magia de teletransporte e desapareceu do apartamento. Com a saída de Koneko, o silêncio retornou ao apartamento. Sona tomou um gole de chá, sentindo o constrangimento se instalar. Ela veio aqui por impulso, mas por causa do primeiro encontro um tanto agitado, a dinâmica entre eles agora estava um pouco estranha. Ela queria aliviar a tensão, mas a única solução que ela conseguiu pensar foi jogar mais dinheiro. Depois de terminar seu chá rapidamente, Sona se despediu. Arata, por outro lado, estava completamente confuso com as ações dela. Ela realmente veio aqui só para deixar presentes? Espere um minuto. Essa mulher estava tentando enganá-lo? Naquele momento, Jin, o telefone dele vibrou. É Rias, o que você fez com a Koneko? Academia Kuo's Clube de Pesquisa Oculta. Rias olhou fixamente para Koneko, que tinha acabado de voltar da casa de Arata e parecia distante. Depois de refletir por um momento, ela enviou uma mensagem para Arata. Esse estado, era óbvio. Ela estava no cio. A expressão de Rias ficou complicada. Arata, aquele desgraçado, ele não teria. A Arata, esfregar as orelhas conta? No momento em que viu a resposta, Rias piscou, confusa. É isso? Ela havia presumido algo muito pior. Rias se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Mas Koneko era realmente tão inocente? Só quando ela coçava as orelhas ela já estava assim? Pelo menos ela não estava no modo de calor extremo, ainda era suportável. Rias esfregou a testa, sentindo uma dor de cabeça chegando. Talvez eu devesse proibir a Koneko de ver o Arata novamente. Não fazia nem tanto tempo e ela já estava mostrando as orelhas para ele. Da próxima vez, ela também mostraria o rabo? Minha garotinha já cresceu. Rias suspirou como uma mãe despedindo sua filha para o casamento. Jin, uma nova mensagem apareceu. Arata, imagem anexada. Além disso, agradeça a Sona pela generosa doação. Já que Sona estava sendo tão generosa, a estimada senhorita Rias não deveria fazer o mesmo? Arata estava insinuando isso com força. A Rias. A expressão de Rias ficou complicada. A imagem estava cheia de scripts mágicos, feitiços e armas sagradas, de atributo de luz. Ela nem precisava perguntar. Ela já sabia que Sona estava por trás disso. Não muito tempo atrás, ela recebeu uma notícia. Uma igreja dos anjos caídos em Kuo foi destruída. E sem dúvidas, Sona foi responsável por isso. Incidente diplomático. Incidente diplomático. Ela fez tudo isso só para entregar armas de atributo sagrado para Arata? Sona, você se apaixonou por ele, não é? Esse incidente definitivamente chegaria aos 4 reis demônio. Pelo menos. Sona tinha sido racional sobre isso. Ela escolheu especificamente atacar a facção mais fraca dos 3 grandes poderes, os Anjos Caídos. Então, no grande esquema das coisas, não foi um grande problema. Ainda assim, a senhora Serafal definitivamente vai descobrir sobre isso. Ria suspirou impotente. Submundo, escritório do Leviatã. As ações de Sona foram rapidamente colocadas na mesa de Serafal. Olhando para o relatório em suas mãos, Serafal franziu a testa. Destruiu uma fortaleza dos Anjos Caídos em Kuo? Sona fez isso? Ela achou difícil de acreditar. Isso não parecia algo que Sona faria. Mas enquanto ela lia o relatório inteiro, sua expressão congelou. Então ela apertou os papéis com força, rangendo os dentes. Minha querida Sona, ela realmente chegou tão longe por aquele homem? Ela não estava bem com isso. Os olhos de Serafal se encheram de lágrimas antes que ela declarasse resolutamente. Tem que ser aquele homem. Aquele homem deve ter ameaçado Sona de romper o noivado. Sona, você sofreu tanto. Claro, Serafal sabia a verdade. Ela sabia do plano de Sona de anular o noivado desde o começo. Mas isso não foi uma questão simples. Isso dizia respeito a todo o submundo. Serafal, juntamente com Cirzestes e os outros 2 demônios da classe Rei Demônio, faziam parte da nova geração de governantes. Seus alicerces no submundo ainda eram instáveis. Se eles não cumprissem suas promessas, o submundo só se tornaria mais instável. Claro, eles poderiam suprimir tudo com poder absoluto, mas então, como eles seriam diferentes das antigas facções do Rei Demônio? E assim, o envolvimento entre as famílias Citri e Valifer se tornou uma força estabilizadora para o submundo. Além dela, os outros 3 reis demônio valorizavam muito isso. Como ela mesma era rei demônio, Serafal entendeu o raciocínio deles. Ainda assim, não posso deixar Sona carregar esse fardo sozinha. Seus olhos ardiam de determinação. Esse noivado era originalmente dela. Pela felicidade de Sona. Sua expressão ficou ilegível enquanto ela mergulhava em pensamentos profundos. Alguns dias depois, mundo Black Bullet. A queda de Tóquio provocou uma onda de choque pelo mundo todo. Todas as grandes potências voltaram sua atenção para Tóquio. Então, eles ficaram atordoados novamente. Escorpião, estava morto? Mas, como ele morreu? Quem o matou? Ninguém sabia. Assim que se preparavam para investigar, eles de repente perceberam. Algo estava errado em sua própria cidade. O número de crianças amaldiçoadas estava diminuindo misteriosamente. Arata reencarnou outro grupo de crianças amaldiçoadas, ficando mais fortes novamente. Então, no mapa do mundo Black Bullet, ele marcou um X sobre a localização de Sendai. Sendai caiu depois de Tóquio. Academia Shushin, escritório da faculdade. Sentada à mesa, Natsuki semicerrou os olhos com uma expressão exasperada. Yumi desapareceu? Depois de desligar o telefone, ela massageou as têmporas. Encontrar pessoas? Esse não era exatamente o seu forte. Então, de repente, ela se lembrou do panfleto do demônio que Arata havia dado a Yumi. Ela se perguntou se Yumi o havia usado. Provavelmente lhe custaria os olhos da cara, mas, pelo menos ela continuaria viva. Considerando a força atual de Arata, mesmo a Goromo Jitsune não seria um grande problema para ele. Depois de pensar um pouco, ela enviou uma mensagem para Arata. Mundo Black Bullet. Arata recebeu a mensagem de Natsuki. Isayama Yumi. Ele se lembrou da mulher de cabelos longos de alguns dias atrás. Mas,
Ele não conseguia sentir o chamado do demônio voador através dos mundos. Ele se virou e partiu para o mundo principal. Mundo principal, um certo santuário. Isayama Yumi e Ivanaga Kotoko estavam em um estado miserável. Kotoko lançou um olhar ressentido para Yumi. Se não fosse por essa mulher, ela não estaria nessa confusão. Sentindo-se um pouco culpado, Yumi se desculpou sem jeito. Desculpe por ter te envolvido nisso. Sua voz estava fraca. Ela estava claramente exausta. Olhando ao redor da área, seus olhos se encheram de um cansaço sem fim. Isso tinha que ser algum tipo de espaço ilusório. Essa foi a conclusão a que ela e Kotoko chegaram. Mas mesmo sabendo disso, eles não tinham como escapar. Então, Kotoko disse firmemente, isso definitivamente tem algo a ver com a Goromo Jitsune. Yumi simplesmente soltou um fraco Ela mal tinha forças para falar. Kotoko suspirou. Então por que você ainda não usou aquele panfleto Salve Minha Vida? Ouvindo isso, Yumi hesitou. Dada a nossa situação, se eu usar agora, provavelmente terei que pagar um preço alto, certo? Kotoko revirou os olhos. Já chegamos a esse ponto. Não importa quão alto seja o preço, pode ser pior que isso. Mesmo que não invocassem o demônio, ficar preso ali indefinidamente não era diferente de morrer. Mas, Yumi ainda estava hesitante. Kotoko já estava farta. Sem dizer mais nada, ela colocou a mão no bolso de Yumi e tirou o panfleto. Yumi ficou momentaneamente assustado. Mas Kotoko ignorou a reação dela, lançando-lhe um sorriso doce antes de erguer o panfleto do demônio bem alto. Por favor, ajude-nos, senhor demônio. Assim que as palavras saíram de sua boca, o panfleto em sua mão brilhava intensamente. Um círculo mágico se abriu instantaneamente. A figura de Arata emergiu lentamente de dentro. Entretanto, ao ver Yumi e Kotoko, Arata levantou uma sobrancelha. Então, quem é o empregador? Capítulo 100. Ela é a única. Ivanaga Kotoko apontou rapidamente para Isayama Yumi. Arata olhou para Yumi e depois para o folheto do contrato com o demônio ainda na mão de Kotoko. Kotoko deu uma risada estranha antes de colocar o panfleto nas mãos de Yumi. Yumi abriu a boca como se fosse dizer algo, mas no final apenas suspirou em silêncio. Não tem jeito. Afinal, foi ela quem arrastou Kotoko para essa confusão. Mas quem poderia imaginar que as coisas iriam piorar desse jeito? Em todas as outras vezes, as coisas correram bem. Mas desta vez, os olhos de Yumi piscaram levemente. Desta vez, eles encontraram um yokai muito poderoso. Ela praguejou mentalmente antes de encontrar os olhos vermelhos de Arata. Após uma breve pausa, assentiu. Sou eu. Arata assentiu em resposta. Agora que o cliente estava confirmado, as coisas seriam simples. Seu olhar se voltou para observar o entorno. O céu estava escuro, com 108 espelhos de bronze flutuando no ar, suas bordas inscritas com runas carmesim ameaçadoras. Estranhamente, os espelhos não os refletiam. Em vez disso, eles mostraram várias cenas históricas, algumas retratavam cidades em chamas, outras, jardins serenos de primavera. Como se cada espelho contivesse um mundo completamente diferente. Este lugar é estranho, alertou Yumi. Cada espelho reflete uma batalha passada. Kotoko e eu já destruímos 8 delas. Ao ouvir isso, Kotoko coçou a bochecha timidamente. Para ser justo, Yumi tinha feito todo o trabalho. Ela tinha acabado de analisar a situação, mas mesmo assim Yumi a incluiu na contagem. Yumi continuou. Imagino que se destruirmos todos os espelhos, conseguiremos escapar deste espaço estranho. Sua expressão ficou pesada. Quebrar apenas 8 espelhos já a deixou em um estado deplorável. E ainda restavam 100. Se fossem só ela e Kotoko, elas nunca conseguiriam sair. É por isso que, mesmo que ela tivesse hesitado antes de invocar um demônio, agora que ele estava ali, ela não tinha mais dúvidas. Ela estava até começando a considerar o preço que teria que pagar. E se Arata realmente conseguiria tirá-los daqui? Alguém capaz de conversar casualmente com Natsuki Dono provavelmente não era fraco. Enquanto isso, Kotoko avaliava discretamente o demônio invocado. Algo parecia estranho. Os demônios não deveriam ser horríveis e aterrorizantes? Por que esse aqui era tão bonito? Espere. Esse é o uniforme da Academia Shushin. Ela murmurou baixinho. Então ele é aluno da mesma escola? Esse cara realmente é confiável? A suspeita brilhou em seus olhos. Tudo bem, entendi a ideia. Entre a explicação de Yumi e sua própria investigação mágica, Arata já havia descoberto a natureza daquele lugar. Resumidamente, se ele quisesse ser direto, ele poderia simplesmente explodir com poder mágico bruto. Este era apenas um espaço de ilusão. Para alguém do nível de Arata, era uma piada. Se ele quisesse ser mais refinado, ele poderia simplesmente usar o demônio da lâmina para cortar ou usar um ataque relâmpago para destruir tudo. Tudo bem, vamos falar do pagamento primeiro. Kotoko piscou surpresa com sua franqueza. Yumi, no entanto, permaneceu inexpressivo. Na verdade, ela parecia um pouco aliviada. Como Arata já estava falando sobre pagamento, isso significava que ele estava confiante de que conseguiria retirá-los. Agora, o problema estava do lado dela. O que ela poderia oferecer? Yumi olhou para si mesma. Além de seu corpo, ela possuía sua espada preciosa, Shishio, a katana herança da família Isayama. Bem, ela entendeu que a escolha não era realmente dela. Afinal, esse era um acordo que envolvia 2 vidas. Yumi suspirou interiormente. Ela sentiu como se já tivesse suspirado mais hoje do que em toda a sua vida. Preparando-se, ela disse seriamente. O que o senhor demônio desejar, ele pode tomar. No mínimo, ela conseguiria viver. Ela não queria deixar Kagura para trás. Pensando em sua irmã Kagura, seu coração se suavizou um pouco. Arata, vendo isso, não hesitou. Tudo bem, então junte-se à minha nobreza. Yumi não ficou surpreso. Para uma humana, ela era considerada muito talentosa. Multar. Ela sentiu sem hesitar. Uma vez que ela tivesse se decidido, ela não se arrependeria. Arata levantou uma sobrancelha, um pouco surpreso pela rapidez com que ela concordou. Kotoko, por outro lado, quase gritou de choque.
Nobreza? O que isso significa? Ela piscou seus olhos aparentemente inocentes para Arata, a curiosidade brilhando neles. Arata não olhou para ela, respondendo casualmente. Em termos simples, significa que ela agora faz parte do meu harém. A harém? Kotoko ficou completamente pasma. Ele realmente precisava dizer isso tão abertamente? Todos os demônios eram tão diretos? Ela não conseguia entender nada. Até Yumi ficou um pouco tenso. Entrar para um grupo de nobres significava cumprir também os deveres de uma esposa? Ela se sentiu um pouco desconfortável, mas conseguiu manter uma expressão neutra. Seu olhar vacilou ligeiramente. Então ela ia se casar assim, sem mais nem menos? Mas então, talvez isso não tenha sido tão ruim, mesmo que eles só tivessem se encontrado 2 vezes. Não, espere. Ele era um demônio. Yomi se sentiu em conflito. Se ela realmente tivesse que cumprir os deveres de esposa, precisaria de algum tempo para se ajustar. Ivanaga Kotoko, vendo Yumi perdida em pensamentos como se estivesse sonhando acordada, não conseguiu evitar revirar os olhos. Arata olhou para Kotoko com uma expressão divertida. O que houve? Está pensando em se juntar à minha nobreza também? De jeito nenhum. Kotoko acenou freneticamente com as mãos e até deu um passo para trás. Claro, esse demônio era bonito e bem o tipo dela, mas entrar para um harém? Isso foi um pouco demais. Ela forçou um sorriso. Ah bem, meu corpinho delicado provavelmente não aguentaria o impacto de alguém como você, então vou passar. Não se preocupe. Quando você se tornar um demônio, seu corpo ficará naturalmente mais forte. Kotoko congelou e então pareceu que ia chorar. De demônio-san, eu tenho corpo de loli. Não tem como eu caber. A expressão de Arata ficou estranha. Tá bom, tá bom. Eu só estava brincando com você. Agora que o pagamento foi efetuado, não havia necessidade de ficar por ali. É hora de ir embora. Ao ouvir isso, Kotoko deu um tapinha no peito, aliviada. Então ela inclinou a cabeça, curiosa. Então, demônio-san, como você planeja nos tirar daqui? Ela e Yumi ficaram presos naquele espaço por dias. Ela sabia muito bem o quão forte Yumi era, mas mesmo depois de tantas batalhas, Yumi mal conseguiu quebrar 8 espelhos antes de atingir seu limite. Como esse demônio iria fazer isso? Ela imaginou que ele também seguiria as regras, certo? Com base em suas observações, esse espaço tinha regras específicas. Através das batalhas de Yumi, ela já havia confirmado 2 delas. Primeiro, a regra do olhar. Se alguém olhasse para um espelho por muito tempo, a cena se materializaria na realidade, forçando-o a lutar. Segundo, a obsessão ataca. Cada espelho continha um eco de seu criador. Quebrar um espelho significava enfrentar a vontade persistente de seu dono. Foi isso que esgotou tanto Yumi. Seu coração já estava frágil, e a enxurrada constante de emoções negativas era mentalmente exaustiva. Se ela insistisse mais, sentia que se afogaria em suas obsessões. Kotoko relatou suas descobertas a Arata, com a voz cheia de preocupação. Mas Arata simplesmente levantou a mão. Não precisa se preocupar. Tudo que eu preciso é um único movimento. Kotoko piscou, confusa. Uma onda de magia negra explodiu do corpo de Arata. Como chamas rugindo, sua aura varreu todo o espaço em um instante. Rachadura. Rachadura. O espaço ilusório do espelho não conseguiu suportar a magnitude do seu poder. Fraturas se espalharam pelo ar, seguidas por bum. Toda a dimensão do espelho se estilhaçou. Os tons dourados do sol poente os banhavam em luz enquanto a realidade se reafirmava. Os olhos de Kotoko se arregalaram, sua voz trêmula. Te tem certeza de que ele é só um demônio? Ele é um monstro de verdade. Ela nunca havia encontrado um demônio antes, mas comparando o poder bruto que Arata acabará de exibir com o que ela conhecia de outros seres sobrenaturais, ficou claro. Esse cara estava em um nível completamente diferente. Ele era um monstro. Um demônio? Ele é assustador. Corram! Corram para salvar suas vidas. Estamos condenados. A deusa da sabedoria Sama foi levada por um demônio. Os yokais se espalharam em todas as direções, gritando bobagens sobre como sua deusa da sabedoria estava prestes a ser devorada. Kotoko estremeceu. Suas pequenas mãos se fecharam em punhos. Sério? Aqueles caras eram extremamente instáveis. Enquanto isso, Yumi olhava fixamente para Arata. Você usou magia bruta para conseguir passar? Foi uma abordagem tão simples e bruta, mas nossa, como foi eficaz. Este homem, não, seu futuro mestre. Ele poderia estar prestes a atingir o nível de rei demônio? Silvo. A expressão normalmente calma de Yumi se desfez quando ela respirou fundo. Ela estava prestes a pegar um atalho para chegar ao topo, tornando-se um membro da nobreza de um futuro rei demônio? Esta foi uma grande vitória. Vamos começar o ritual de reencarnação. O corpo de Yumi ficou tenso. Mas antes que ela pudesse reagir, Arata, olhando em uma direção, acrescentou. Embora eu adorasse começar, temos que lidar com uma pequena praga primeiro. Praga? Yumi e Kotoko piscaram confusas. Então eles ouviram o som de passos pesados. Bem, eu estava me perguntando por que você estava demorando tanto para sair do meu espaço espelho. As 2 mulheres se viraram na direção da voz. Uma raposa enorme apareceu. Guia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.